Qual foi a maior conquista da sua vida? Quando a gente para pensar nisso, de imediato a gente já pensa em bens materiais. A gente já pensa no sonho da casa própria, no carro novo, na poupança gordinha que foi alimentada ali por algum tempo. Mas eu acredito que a maior conquista da minha vida não tem nada a ver com bens materiais. Tem a ver com a liberdade. Eu acredito que a coisa que eu mais sonhei em ter era a tal da liberdade. E aqui eu não tô vindo com aquele papo de coach falando sobre liberdade financeira ou nômade digital. Eu tô falando sobre a liberdade crua e simples. A ideia de ser livre. E essa ideia sempre me acompanhou. Quando eu comecei a usar as drogas, eu achei que as drogas eram uma porta para me levar a uma liberdade maior. Ampliar os horizontes, expandir a consciência, acessar os pontos da mente que eu não conseguiria acessar sobriamente. E eu acreditei nessa mentira por bastante tempo. Eu acreditei que as drogas eram sim uma forma maravilhosa de produzir mais, de viver mais, de estar mais intensamente nas coisas, como se elas fossem uma ferramenta e não um canal de destruição. E por muito tempo eu levei essa concepção de que era isso. As drogas são legais e elas podem fazer com que você atinja um novo nível. Mas depois que eu comecei a me limpar, depois que eu entrei nesse processo de reabilitação e os tempos foram passando e agora estou chegando aos 3 anos sem farinha, quase 3 anos sem álcool também, aí eu comecei a enxergar que aquilo não passava de uma ilusão, que aquilo que eu via como liberdade, na verdade, era só uma cilada. Era uma mentira das piores possíveis, porque eu acreditava fielmente que estar livre era fazer tudo errado, era não ter responsabilidade, era não assumir nenhum dano causado por aquilo que eu estava fazendo, era estar completamente numa vida sem que nem porquê, apenas vivendo ali como se fosse o último dia, de um jeito mais maluco possível. Depois que você começa a mudar e começa a perceber outras coisas na vida, você vê que a liberdade só pode ser associada a uma coisa: responsabilidade. O que você faz com a vida que você ganhou? O que você pode fazer pelos outros? E o que você pode fazer com o tempo que te resta? A pergunta não é o que esperar da vida, mas sim o que a vida espera de nós. A gente tem que entender que as coisas que acontecem, elas podem sim servir como aprendizado ou acabar gerando um ciclo vicioso lá na frente. Porque quanto mais a gente insiste no erro, quanto mais a gente faz mais do mesmo, mais fácil se torna a gente se acostumar com aquele declínio, se acostumar com aquele fundo do poço, se acostumar com uma vida sem sentido. Mas quando a gente entende que a liberdade está associada sim a ter responsabilidades e assumir as escolhas e lidar com as consequências delas, as coisas vão se clareando. A gente consegue perceber que uma vida irresponsável, ela está longe de ser uma vida livre. Porque se você pensa no lado das drogas, você não vive mais por você mesmo quando você está viciado. Você vive em função daquela substância. E a única coisa que te dá o mínimo de conforto, o mínimo de prazer, o mínimo de alegria é o efeito daquela parada. Mas quando o efeito passa e a ressaca bate, você não tem mais nada e ainda tem que lidar com as consequências daquela loucura toda que foi a noite anterior. Mas quando você entende que a liberdade tem a ver com você assumir as consequências, tanto daquilo que você faz agora quanto daquilo que você fez no passado, você percebe que ser livre é só ter o poder da escolha. Mas para poder ter o poder da escolha, você precisa finalmente estar independente das coisas. Você não pode colocar a sua felicidade, a sua alegria e o seu sorriso em coisas externas, nem coisas, nem pessoas. Porque na liberdade de verdade, você entende que aquilo que está dentro
já te basta. Aquilo que você entende de você mesmo, aquilo que você percebe do mundo, aquilo que você se conecta com os outros, aquilo que você resolve de problemas, aquilo que você consegue fazer pelo outro, tudo isso já é suficiente para te deixar feliz e te deixar em paz. Então, você não precisa mais de uma coisa externa para você se sentir bem. Você entende que tudo que você precisa já está aí e basta você começar a usar. Basta você mergulhar num conhecimento sobre si mesmo e tentar aproveitar os mistérios da vida, tentar desfrutar dos dias, tentar aproveitar ao máximo o tempo que você tem e a vida que você ganhou. E isso resume toda a liberdade. Assumir as responsabilidades, lidar com as consequências das escolhas que a gente faz. Isso é ser livre. Isso é ser livre. Isso é viver de fato. Isso não é você ficar dependendo de coisas ou pessoas para se sentir bem. Dependendo de aprovação alheia, dependendo de efeito de drogas, dependendo de curtidas, dependendo de momentos. Você entende que a vida só está no agora e por ela estar aqui, você tem que simplesmente viver o que você tem. Você tem que simplesmente aproveitar aquilo que você está vivendo naquele momento. E o resto é consequência. Talvez ele nem chegue, porque a gente nunca sabe quando que vai ser nosso último dia. E aquilo que a gente fez no passado sempre vai servir como uma lição para que a gente não repita aquele ciclo vicioso e a gente consiga tirar um aprendizado daquilo e fazer com que os caminhos do passado e do futuro não se encontrem lá na frente, para que a gente consiga ter uma vida decente, uma vida melhor depois. Mas tudo isso envolve a gente querer mudar, tudo isso envolve a gente começar a entender que não é uma brisa que vai te fazer se sentir livre, não é querer lutar contra todo o sistema, não é querer ser o descoladão, não é querer ser o diferentão, não é querer ser o doidão. Nada disso vai trazer a sensação de liberdade, nada disso vai fazer com que essa sensação perdure e nada disso vai fazer com que você encontre significado, porque o significado e a liberdade sempre vão estar associados ao que você pode fazer para os outros, aquilo que você pode fazer para você mesmo e aquilo que você assume de suas responsabilidades e lida com as suas devidas consequências. Portanto, ser livre não é ser inconsequente, não é ser responsável, não é ser maluco. É você simplesmente viver o presente e aceitar um dia de cada vez, que é isso que você tem para agora, é isso que você tem hoje e é isso que você tem que lidar. E, claro, durante esse hoje, você preparar o caminho para um futuro melhor. Você se desenvolver, você aprender, você trabalhar, você estudar, fazer suas coisas. E acreditar que lá na frente isso vai te render alguma coisa legal. E mesmo que não te renda, entender que o processo valeu a pena. Que cada momento dessa trajetória foi digna de nota, foi incrível, porque foi única e nunca mais vai voltar. A gente só tem uma vida para viver e a gente só tem esse momento para existir. Então, se a gente deixa ele passar, a gente acaba passando a vida inteira sempre em busca de algo e sempre querendo ter sentido, ver sentido, mas nunca achando, porque a gente acaba só entrando num looping. Trabalho, casa, responsabilidades, coisas para fazer, mas nunca aproveitando esses pequenos momentos. Sempre projetando algo para o futuro ou se culpando por algo do passado. E isso nunca vai fazer com que a gente se sinta feliz, leve, em paz. Porque a gente só consegue atingir essa consciência leve, feliz, em paz quando a gente vive no momento e entende que as coisas são como são. E que tudo faz parte de um processo e que nós somos os responsáveis pela vida que a gente tem agora, porque a gente fez escolhas lá atrás
e elas nos trouxeram até esse exato momento. E é isso que eu tinha para passar. Então, reforçando, a minha maior conquista foi a minha liberdade, foi conseguir me libertar dos vícios, foi conseguir começar uma vida nova, foi conseguir entender que o momento só existe agora e que as coisas têm que ser vividas como elas são e conforme elas vão acontecendo, sem nenhuma pressa, sem nenhum rancor, sem nenhum peso pelo que passou, apenas existindo, um dia de cada vez. E por hoje é isso, até a próxima, valeu!